As florestas tropicais da Amazônia são um ecossistema gigante que fornece habitat a criaturas tão extraordinárias e maravilhosas quanto jaguares, sapos venenosos e serpentes. Mas apesar de todas as criaturas que correm, rastejam e espreitam pela floresta, ela não é a única moradia da vida selvagem. O Amazonas em si, o maior rio do mundo, esconde criaturas tão horríveis e sedentas de sangue que tubarão vai lhe parecer um agradável e relaxante cruzeiro marítimo depois de assistir este vídeo. Estas são as 10 criaturas mais mortais da Amazônia. Vamos começar. Jacaré-açu. O jacaré-açu é basicamente um jacaré bombado. Eles podem chegar a 6 metros de comprimento. Tem crânios maiores e mais pesados do que os do crocodilo do Nilo e merecidamente partilham o topo da cadeia alimentar das águas amazônicas com apenas mais algumas feras cruéis. O que significa que eles comem praticamente tudo que tem a má sorte de chegar perto de seus dentes, incluindo piranhas, macacos, peixes, veados e sucuris. Seres humanos também estão no menu, na coluna de sobremesa. Sucuri. Para continuar o tema de répteis gigantes, conheça a maior cobra do mundo, que também vive na Amazônia, a anaconda. Mesmo que os pitons reticulados possam ficar mais longos, as sucuris são muito mais pesadas. Sucuris fêmeas são normalmente maiores do que os machos, chegando a 250 quilos. Uma sucuri pode medir 9 metros de comprimento e até 30 centímetros de diâmetro. Elas não são venenosas e, de modo muito similar aos pitons, matam suas presas por asfixia, utilizando o incrível poder de seus músculos circulares. Sucuris comem capivaras, veados, jacarés e até onças. Arapaíma, também conhecido como pirarucu ou peixe, é um peixe carnívoro gigante que vive no rio Amazonas e nos lagos próximos. Equipado com escamas blindadas, esse peixe não tem problema em nadar por águas cheias de piranhas e é um assassino eficaz, comendo peixes e um ou outro pássaro distraído. Arapaímas preferem ficar perto da superfície, porque junto com o oxigênio que extraem da água por meio das brânquias, eles também precisam sair da água para tomar um pouco de ar. Ao sair da água, emitem um som característico, semelhante a uma tosse. Eles podem chegar até 2,7 metros de comprimento e pesar até 90 quilos. Estes peixes são tão poderosos que têm até dentes na língua. Ariranha. Estas lontras são as maiores lontras de água doce. Elas têm o corpo mais longo de todos os mustelídeos, que é a família das doninhas. Machos adultos podem chegar a 2 metros, do focinho até a ponta da cauda. Sua dieta consiste principalmente de peixes e caranguejos, que eles caçam em grupos familiares de 3 a 8 ariranhas. Cada um deles pode comer até 4 quilos de frutos do mar por dia. Elas podem parecer muito bonitas, mas não se deixe enganar pela aparência. Apesar de um olhar doce, elas não são menos letais do que qualquer outra criatura desta lista. Houve casos em que famílias de ariranhas mataram e comeram sucuris adultas. Elas também podem facilmente matar um jacaré. Durante uma observação científica de um grupo de ariranhas, os pesquisadores as viram matar e comer um jacaré de 1,5 metro em 45 minutos. Candiru, ou peixe vampiro. A Amazônia pode ser mortal, não apenas por causa de seus gigantes. Algumas pequenas criaturas que vivem lá não parecem nem um pouco assustadoras. Estes parasitas de água doce, que se parecem com miniaturas de bagre, são conhecidos por entrar na uretra daqueles que resolvem fazer xixi no rio. Depois de entrar no trato urinário, o peixe se prende no interior, devido aos esporões que crescem ao longo de sua coluna vertebral. Em dias normais, na ausência de humanos urinando e de grandes mamíferos azarados, este peixe se gruda às brânquias de peixes maiores usando os esporões mencionados. Tubarão-touro.
Mesmo que os tubarões-touro não sejam realmente tubarões de água doce e prefiram viver nas águas salgadas do oceano, eles têm uma notável capacidade de sobreviver em rios. Eles já foram tão longe pelo Amazonas que foram vistos na cidade peruana de Iquitos. O segredo dessa adaptação está escondido em seus rins. Eles medem o nível de sal das águas ao redor e então regulam suas funções. Este é um peixe que você definitivamente não quer encontrar no rio. Eles geralmente crescem até 3,3 metros e um dos maiores espécimes já capturados por moradores pesava 312 quilos. Eles também não se importam de comer carne humana. Na verdade, esta é a espécie de tubarão que mais ataca pessoas. Grandes tubarões brancos e tubarões tigres se encontram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. Enguia elétrica. Na realidade, elas estão mais próximas do bagre do que de outras enguias, mas eu não recomendo que você se aproxime para verificar por si mesmo. Elas chegam a até 2,5 metros de comprimento e podem criar uma carga elétrica com órgãos especiais ao longo de suas laterais. A tensão pode atingir até 600 volts, o suficiente para derrubar um cavalo. Mesmo que uma descarga não seja suficiente para matar uma pessoa saudável, uma série de choques pode levar à insuficiência cardíaca ou pulmonar. A perda da consciência seguida de afogamento é bastante letal e bastante comum também. Piranha de barriga vermelha. O terror puro da Amazônia, assustador o suficiente para inspirar vários cineastas a criarem filmes de terror de qualidade às vezes duvidosa. A piranha de barriga vermelha é primeiramente um necrófago, embora isso não signifique que ela não vá atacar uma criatura viva saudável, se tiver a chance. Esses peixes chegam a até 30 centímetros e normalmente viajam em grandes cardumes, o que representa uma ameaça para a maioria dos animais, até mesmo os maiores. Muito parecidos com outras espécies de piranha, as piranhas de barriga vermelha têm dentes extraordinariamente afiados nas maxilas superior e inferior, que podem fechar completamente, produzindo a mordida de maior força entre os peixes ósseos e a mordida de maior força em relação ao tamanho do corpo de todos os vertebrados, incluindo as hienas. É uma máquina de matar compacta, que consiste em pouco mais do que os maxilares e músculos poderosos para movê-los. Sua reputação horrível tem a ver principalmente com seu frenesi alimentar, quando um grande cardume de piranhas rodeia a presa e a devora, até deixar os ossos branquinhos em apenas alguns minutos. Paiara. A paiara é um predador feroz, capaz de capturar e engolir um peixe da metade do seu próprio tamanho. Isso é bastante impressionante se você parar para pensar que a paiara, em si, pode chegar a 1,2 metros de comprimento. Sua dieta consiste principalmente de piranhas, o que deve lhe dar uma ideia do quanto este peixe de dentes afiados é poderoso. Sua mandíbula inferior tem 2 dentes proeminentes, parecidos com punhais, de até 15 centímetros de comprimento, que elas usam para literalmente empalar suas presas. Tambaqui. Existe uma criatura na Amazônia que é muito mais perigosa para os homens do que para as mulheres. O tambaqui, ou pacu vermelho, é um parente da piranha, mas ligeiramente maior, bem conhecido por seus dentes parecidos com os do ser humano. Em contraste com a maioria dos outros animais desta lista, os tambaquis são onívoros. Frutas e castanhas compõem a maior parte de sua dieta. O problema é que eles não são inteligentes o suficiente para distinguir entre as castanhas de verdade e, você sabe, sim, você acertou. Houve vários casos em que tambaquis morderam os testículos de nadadores. Em Papua Nova Guiné, vários homens morreram porque seus órgãos genitais foram confundidos com presas fáceis por um pacu. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.